Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. Bem-vindo ao Conexão Saúde. Aqui você sempre encontrará informações sérias e dicas para ter uma qualidade de vida melhor. Toda semana teremos temas diferentes, especialistas qualificados para nos ajudar. E a pergunta do dia é: você quer envelhecer bem? Tenho certeza que sim. E é por isso que o Conexão Saúde convidou a dermatologista doutora Natália Paiva e o ortopedista Dr. Rafael Ferreira. E a doutora Natália já está aqui no estúdio com a gente. Doutora Natália, é uma honra tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite, Pri. Muito bom, né? Eu sei que você já veio aqui na TV Cultura, já conversou no Universo Mais com a Dani e hoje a gente está aqui no Conexão Saúde, né, doutora Natália? Não poderia deixar de convidá-la para nosso mês de estreia. Sempre um prazer. E a gente vai falar sobre o maior órgão, né, do corpo humano, que é a pele e o seu envelhecimento, é isso? É isso. E eu queria te perguntar, o que é o envelhecimento? Bom, é o seguinte, o envelhecimento ele se dá de duas formas, né? A gente divide didaticamente. Tá. O envelhecimento intrínseco, que é aquele que está determinado na nossa genética. Nós vamos envelhecer de uma forma que está determinado no nosso DNA. E o envelhecimento extrínseco, que é aquele que ocorre por conta de toda a ação de fatores externos. Radiação solar, poluição, os hábitos de vida, até o tanto de consumo de açúcar que a gente tem influencia em como a nossa pele vai envelhecer. Com certeza. Todos os nossos hábitos, desde exercício, hábitos alimentares, de vida, né? O fumante é totalmente diferente de uma pessoa que não é. Enfim. E como que acontece o envelhecimento? Bom, é o seguinte, o envelhecimento, vamos falar então primeiro do envelhecimento intrínseco, que é aquele que está determinado na nossa genética. Legal. O que ocorre? Ocorre uma diminuição da renovação celular. As nossas células morrem naturalmente, isso é programado no nosso código genético. Sim. E conforme o tempo vai passando, o envelhecimento vai acontecendo, as nossas células não têm mais a capacidade o nosso organismo não tem a capacidade de repor o número de células que estão morrendo, entendeu? Isso é com todo mundo. Exatamente. Ninguém escapa. Isso ocorre com todo mundo, é inexorável. Outra coisa que também ocorre, que também está relacionado com o envelhecimento intrínseco, é a diminuição de fibras colágenas, a diminuição de elastina, diminuição de hidratação da pele e também a diminuição do fluxo sanguíneo. Os vasos, a microcirculação, que é aquela que oferece os nutrientes para a pele, ela diminui. E isso é refletido como perda de viço, perda de brilho, aquela pele que é seca. Existe também a diminuição da produção das glândulas sudoríparas, então a pele naturalmente vai ficar mais seca. E é daí que o hábito de ingerir pelo menos 2 litros de água por dia faz com que você tenha o organismo inteiro e, consequentemente, também a pele mais hidratada. Pessoas que fumam, agora a gente falando do envelhecimento extrínseco, daquele que é influenciado pelos fatores externos. Pessoas que fumam se expõem a poluentes, o calor mesmo na região, o hábito de contrair a musculatura dessa região, da região oral, né? Sem dúvida. A pele se torna uma coloração mais amarelada para todo mundo, mas para quem é fumante isso ocorre de uma forma mais acentuada. E o principal dos fatores extrínsecos, que não dá para deixar de falar, é a radiação ultravioleta. Não tem jeito, não podemos tomar sol. E se tomarmos, a gente precisa daquele protetor. Na verdade, assim, eu não sou das mais radicais. Sei. Eu sou assim. O que é o adequado? A exposição solar, ela não pode ser, ela tem que ser de uma maneira controlada, de uma maneira saudável. Você vai fazer uma atividade ao ar livre, você
pode escolher os horários que são horários de menor pico, use um protetor solar adequado, até porque não existe um protetor solar que bloqueie 100% da radiação solar, então ele diminui a exposição, mas você está se expondo. Sem dúvida, a radiação, ela provoca um dano no DNA da célula e com isso ocorre como eu posso dizer, o processo de envelhecimento se torna mais acentuado, mais acelerado. A gente tem uma foto, né, uma imagem que passa, né, o processo de uma senhora, né? Isso, na verdade, assim, essa imagem é bem ilustrativa, eu já mostrei ela aqui outras vezes, ela reflete tudo isso que a gente falou, então, a perda de colágeno, a perda de elastina, a perda de sustentação facial, ela reflete tudo isso. Então, o que a gente começa pensando? O revestimento, vamos colocar assim, o saquinho, que é a pele, ela sofre o envelhecimento. A gente observa perda de textura, a diminuição da hidratação, a presença de manchas, a presença de rugas finas, de sulcos mais profundos e sombras. Por que essas sombras ocorrem? Ocorre uma perda de definição do contorno facial, uma perda da sustentação, ou seja, os tecidos internos, a parte óssea, a parte de tecidos moles, que a gente chama, que são a gordura e a musculatura, também ocorre uma diminuição desses tecidos e isso se reverte em perda de sustentação do envoltório, da pele. Então você vê queda da cauda da sobrancelha, a pálpebra que tinha um tônus vai perdendo esse tônus, um aumento do côncavo, dessa linha da olheira que a gente fala, mas não só dela. Né? A gente vê também a formação de um sulco, de uma sombra nessa região que é a região malar, e isso dá aquele aspecto de que o rosto está descendo. As pacientes falam muito isso, meu rosto está descendo, estou envelhecendo e parece que está tudo caindo, doutora. E realmente está caindo, né? A gente está perdendo a sustentação e a pele está descendo. Perfeito, nossa, ótimo. E o que tem de novidade? Então a gente sabe que tem, né, não tem o que fazer para certa idade. Quando que a gente começa a se cuidar, a cuidar da pele, né? Principalmente do rosto, mas depois você pode falar das outras partes que acabam envelhecendo também antes, né, doutora Natália? Sim. Cuidar da pele sempre, sempre, né? Hoje em dia, nas escolas, isso está sendo acentuado, está sendo ensinado o uso do protetor solar, a limpeza adequada da pele, isso desde da tenra infância, vamos dizer assim. Sim. Mas quando procurar, né, por um tratamento, por uma prevenção, o uso adequado dos produtos adequados para o seu tipo de pele, a hora que a gente começa a mudar, o nosso organismo começa a mudar, a adolescência, tem alterações hormonais, então você precisa procurar o uso de cremes, de cosméticos, de produtos de limpeza que sejam adequados não só para a sua pele, mas para o seu estilo de vida, vamos dizer assim. Não adianta nada, eu gosto de fazer atividade física ao ar livre e a minha atividade é na água, eu faço natação, entendeu? Então, meu protetor solar precisa ser um protetor solar que seja adequado, que não saia na água, entendeu? Precisa ser reaplicado de uma maneira adequada. E é importante você ter mencionado que a partir da adolescência, né, das diferenças aí, das mudanças hormonais, porque as pessoas acreditam que com 30 anos, com 35, que a gente vai começar a pensar na pele, né? Isso está acontecendo hoje comigo, né? A partir dos 30 a gente começa a se preocupar, mas não, a gente tem sempre que... Né? As pessoas estão procurando cada vez mais cedo, né, a prevenção, a cultura da beleza é muito forte. Hoje está demais, no né? nosso meio, na mídia, tudo é foto, é rede social, então as pessoas se olham muito, né? O que tem de novo, na verdade, é como a gente aborda o envelhecimento. Então, a gente não foca mais, olha, aquela linha, aquele sulco, aquela ruga. A gente avalia o rosto de uma maneira tridimensional. Então, desde cedo, às vezes, uma paciente de 20 anos, de 25 anos, ela tem uma perda de
tecido de sustentação maior do que uma paciente de 40 anos, entendeu? Sim. Então, tratá-la já, fazer essa sustentação, essa coisa sutil, vai fazer com que ela siga o processo de envelhecimento bem, com que ela esteja bem. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, então a gente tem que tratar diferentemente realmente as pessoas. Doutora Natália, conta pra gente agora sobre as novidades, o que tem de mais moderno lá no seu consultório, dos tratamentos. Eu sei que você foi para Paris, então a gente quer saber realmente o que tem de novo pra gente começar precocemente, então, cuidar da pele. Bom, Pri, a gente está focando muito o nosso tratamento na questão de devolver a sustentação para o rosto, né? Fazer, melhorar os contornos, e com isso a gente tira sombras, tira aquele aspecto de cansaço. Existe uma técnica que é o MD Codes, que é uma técnica que o pessoal tem pedido muito, MD tem falado. Codes, isso, exatamente. Tem falado muito, foi um cirurgião plástico brasileiro que desenvolveu essa técnica, que com um preenchedor você consegue fazer pontos de lifting facial. Então, é um procedimento minimamente invasivo, você não tira o paciente da sua rotina, das suas atividades, um procedimento rápido e que realmente dá aquele ar de rejuvenescimento, aquela coisa fresh. Que o pessoal quer muito isso, estar natural, né? Não sair de um tratamento com aquele aspecto que todo mundo fala, olha como mudou, como tá aquele diferente. Aspecto engessado, não, né? Na verdade, o que as pessoas querem é aquela coisa assim, a pessoa te encontra e fala, nossa, como você tá bem, como você tá bonita, e não consegue achar o que é, você tá bem, você tá jovem, o tempo não passa para você. Isso assim, é o nosso foco mesmo, é a nossa abordagem e é a chave para o sucesso dos tratamentos estéticos, não é o que você falou, não é aqui, não é ali, é o todo. Exato. Né? Exato. Agradeço sua participação, ter aceitado o nosso convite, doutora Natália. E agora a gente vai para o break, mas antes de ir para o break, eu queria mostrar para vocês o look do dia, como dizem as blogueiras, né? A gente está com um look maravilhoso da Inês Giannini, um look moderno, esportivo, que a gente pode usar tanto de dia quanto de noite. Então essa calça ficou legal, essa jaquetinha que é a famosa bomber aí do momento. Então a gente pode usar para fazer um programa, para sair à noite, para passear de dia, enfim, depende dos acessórios. Olha o brinco que lindo da Inês Giannini. Eu falo que é um show essa marca que ela vende de acessórios. E eu queria mandar um beijão para Fúvia Magrini, que me produz cabelo e maquiagem. E a gente já volta, aguarda aí que a gente vem com mais novidades sobre envelhecimento. Conheça a Informa, centro especializado e comprometido com o bem-estar e a qualidade de vida. Planos de emagrecimento saudável com acompanhamento estético, psicológico e nutricional. Além de tratamentos estéticos para gordura localizada, flacidez, celulite, rejuvenescimento, limpeza de pele e muito mais. Estrutura completa com salas amplas, equipamentos de alta tecnologia e equipe altamente capacitada. Informa, referência em emagrecimento e estética em Araraquara. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Benassi, vanguarda da tecnologia e do atendimento. Combustível 100% Ipiranga. Atendimento 24 horas com os melhores combustíveis e gás natural veicular. Além de serviços de troca de óleo Jet Oil. Loja de conveniência completa e ponto de vendas Connect Car. Saiba mais. Participe do Quilômetro de Vantagens, o maior programa de pontos do Brasil. O Posto Benassi espera por você. Tradição Ipiranga há quase 20 anos. Para você que quer escolher o melhor presente para a sua mãe, vem até o Serginho Calçados. Nós estamos aqui nessa loja maravilhosa com muitas opções e é o próprio Serginho Calçado que vai nos contar o que a gente tem de bom aqui, Serginho. Tudo bem, Pri? Com certeza. Sabe que Serginho Calçados hoje é uma loja super completa que você vai encontrar toda a coleção em Serginho Calçados, tanto masculino quanto feminino e infantil também.
Mas a gente quer focar mais agora pro Dia das Mães, porque a gente recebeu toda a coleção de inverno e o feminino. Então o pessoal tem que aproveitar, vir em Serginho Calçados, porque recebeu muita mercadoria. A gente está com grande promoção também agora pro Dia das Mães. Lembrando também que vai estar com horário especial na véspera. Então o pessoal tem que aproveitar, vir em Serginho Calçados. Lembrando que Serginho Calçados é a loja mais barata em calçados e matão e com os maiores prazos. Então vem correndo, porque Dia das Mães é aqui em Serginho Calçados. Bem-vindos novamente ao Conexão Saúde e a gente continua com a mesma pauta, só que agora com o Dr. Rafael Ferreira, ortopedista. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bom, Obrigada por estar aqui junto conosco. Prazer é meu. E a gente vai falar agora sobre articulações, certo, Dr. Rafael? Dentro da pauta de envelhecimento. Conta pra gente o que é uma articulação. Vamos começar do começo. Isso, é importante as pessoas terem a definição do que a gente vai falar, né? Sim. A articulação é a união de dois ossos, né? Ótimo. Que existem, aí tem vários tipos de articulações, né? Umas mais móveis, outras menos, que a ideia é justamente dar locomoção para o corpo, né? Tá. Fazer a gente conseguir ficar em pé, se sustentar e locomover. Essa é a função das articulações. Isso, então é qualquer união entre dois ossos, que algumas com mais movimento, outras com menos, né? Que promovem movimento do corpo aí. E a gente percebe que ao longo da vida as pessoas começam a reclamar, né? Tem pesquisas que 1% da população tem problema nas articulações, mundial, né? E eu queria saber qual que é a idade que a gente começa a ter essa degeneração? Quais são as causas da degeneração das articulações? A osteoartrite, que antigamente era chamado de artrose, né? Que é a degeneração da articulação, a prevalência dela é bastante importante. A gente considera hoje até um problema de saúde público. A OMS fala, a Organização Mundial de Saúde fala em 9,6% dos homens acima de 60 anos acometidos e 18% das mulheres. Então aí a gente já tem uma informação que é mais prevalente na mulher. Tá? E no Brasil tem um trabalho que fala em 4% da população acima dessa idade de 60 anos acometido pela osteoartrite, né? Que na verdade osteoartrite é artrose? Isso, é o nome mais recente da osteoartrite. Mais recente. Que é esse processo degenerativo da articulação. Ok. Né? Tem um componente degenerativo, mecânico e inflamatório que a gente fala. Então, o que é a osteoartrite? É uma perda da capacidade de recompor o dano da articulação. No dia a dia, a gente tem microimpacto, movimentos, a cartilagem vai sendo lesada e o organismo consegue ir recuperando. E fica num equilíbrio. A perda desse equilíbrio por um problema, ou por uma sobrecarga de uma fratura, ou por uma inflamação, ou por qualquer alteração de ligamento, músculo, menisco, quando a articulação tem menisco, qualquer coisa que envolve a articulação e faz esse reparo da articulação ser interrompido, leva a osteoartrite. A osteoartrite, que isso leva a dor, rigidez e perda de função da articulação. Então, quando a gente fala artrite, artrose, é a mesma coisa? São sinônimos ou não? Artrite é um termo mais genérico, é qualquer inflamação em qualquer articulação. Isso é artrite. Aí tem várias causas, pode ser um trauma, né, uma fratura, pode ser uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, uma doença que o sistema imune reconhece aquela articulação como estranha e começa a produzir anticorpo contra ela. Pode ser um problema metabólico, por exemplo, a gota, né, por aumento de ácido úrico, e aí são várias causas, entendeu? Entendi. Quais que são os tratamentos? Quais são os tratamentos? Existem várias modalidades de tratamento, né? A gente o principal, que é bastante incentivado hoje, é que a osteoartrite tem uma correlação importante com a longevidade, a população está ficando mais velha, então é mais comum em pacientes de mais idade, e com a obesidade, tá? Tem uma relação muito direta, tá? Então, a gente começa por aí, combatendo isso, né? Então, melhorando a dieta e fazendo atividade física, que é fundamental para o tratamento inicial da osteoartrite aí. E aí existem medicações para controle de sintomas, por exemplo, anti-inflamatórios, analgésicos. Tem medicações que mudam a progressão da doença, que a gente fala, que retarda a progressão, que são alguns condroprotetores, como a glicosamina. Existem medicações à base de colágeno, que agora são mais recentemente estudadas, que ainda precisam de um pouco mais de comprovação científica. Tem medicações intraarticulares que a gente consegue injetar, por exemplo, ácido hialurônico, que é um tratamento que está bastante
difundido agora e é bastante procurado no consultório, tem tido bons resultados, né? Até o tratamento final, que é a artroplastia, substituição da articulação pela prótese, né? Que é a famosa prótese, que algumas articulações permitem, outras não, né? Mas, por exemplo, no joelho, no quadril, que são lugares bastante prevalentes de osteoartrite, a gente tem a opção da artroplastia como um último recurso, quando falha esse início aí. Você falou que a partir de 65 anos que o índice é maior, mas a gente também vê jovens com esse tipo de problema, né, doutor? Isso pode aparecer em idade mais jovem, tá? E aí tem alguns fatores que predispõem, como eu disse. A síndrome metabólica, que é uma coisa que é bastante falada hoje em dia, por exemplo, que é paciente obeso, com hipertensão, diabetes, ácido úrico alto, que é uma doença geral, uma doença sistêmica que a gente fala, também tem uma relação direta da osteoartrite. Já tem autores falando que a osteoartrite é um componente da síndrome metabólica. Então é fundamental compensar esses outros fatores. Porque paciente com obesidade, com o ácido úrico elevado, com diabetes, leva a um estado inflamatório generalizado. Então, como isso pode acontecer mais cedo? E tem outras atividades, por exemplo, atletas de alto impacto, que tem traumas repetitivos, por exemplo, uma lesão ligamentar no joelho, no atleta de futebol ou de outro esporte. Esses traumas, essas lesões aumentam a chance do paciente ter artrose ou osteoartrite e mais precoce. Claro. E prevenção? A prevenção enfim, de qual idade a gente pode começar a tentar prevenir esse tipo de problema? A ideia é controlar esses fatores aí que tem a ver com o desenvolvimento da osteoartrite. Então, manter um hábito de vida saudável, né, tanto em dieta para não ganho de peso, mas como atividade física, manter a musculatura com um tônus bom, dentro do porque é um músculo que segura, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais... O músculo tem uma função importante. Coloquial. Inclusive, tem trabalhos mostrando que o exercício físico de musculatura, ganho muscular e o aeróbico também, que faz perder peso, eles retardam a progressão da osteoartrite. Então isso já tem comprovação, tá? E para você ter ideia, um paciente com índice de massa corpórea 25, que é o normal, tem 20% de chance de desenvolver osteoartrite. Um obeso mórbido, que é o grau 3 da obesidade, vai para 44%. Então é mais que o dobro. Maior, então tem muita relação com isso. E não tem relação nenhuma com a genética? Existe relação. Um componente genético também. Não é um fator único, né? A gente chama que é uma doença multifatorial, mas tem um componente genético também. Tá? Esse não tem como a gente influir, né? Mas nos outros tem. Aí a gente já começa. Qual que é a rotina de uma pessoa que queira se prevenir? Exercício físico, alimentação, tem mais alguma coisa que pode ser feita? Tem. Aí a recomendação é a seguinte, é lógico que aí tem que ver se o paciente já tem osteoartrite, e aí é um caminho, ou se ele não tem osteoartrite, tá? Então, para quem não tem, a ideia é manter-se no peso adequado, né, e fazer uma atividade física regular, tá? Aí a gente considera tanto exercício de fortalecimento, academia, muscular, pilates, e exercícios anaeróbicos, para manter o peso adequado, né? Caminhada, corrida, natação, bicicleta, que faz queimar a caloria, que faz perder peso. Não então, tem jeito, a alimentação está muito ligada a muito, né? E a alimentação, ainda mais agora a gente sabendo desse componente da síndrome metabólica aí que tem que ser controlada. Tá? Porque então é importante se controlar esses outros fatores, a hipertensão, a diabetes, o ácido úrico, e isso envolve a alimentação também. Então, faz parte do tratamento da osteoartrite também. E é importante isso que você está fazendo aqui, que é divulgar a informação. Sim. Porque o paciente tem que saber o que ele tem, saber o que funciona, para ele poder aderir ao tratamento. Isso é fundamental. Não dá para pegar a receita do vizinho, né? O vizinho está tomando gelatina. Tem que passar por A gente escuta essas coisas. O senhor escuta? O que o senhor escuta de barbaridade lá? Porque falam do colágeno, da gelatina, que não tem nada a ver com o colágeno que às vezes a gente prescreve e que tem indicação, né? Mas a ideia é ser avaliado por um profissional da área, um ortopedista, um reumatologista, para ver em que grau ele está, qual articulação está cometida, qual é o grau da osteoartrite, se tem ou não, para poder entrar no tratamento correto. E é sempre por meio de raio-x ou não? Existem exames de imagem, radiografia, que é o mais usado, geralmente é o que faz o diagnóstico, mas a ressonância tem algumas indicações. Existem estudos recentes para mostrar alguns exames de sangue que mostram, para tentar descobrir a osteoartrite antes de começar.
né? Isso Olha ainda lá, em nível de que pesquisa, legal. mas vai chegar isso para a gente usar na clínica e na prática diária, mas já tem estudo para alguns marcadores de sangue para tentar ver se consegue descobrir a osteoartrite antes dela se manifestar no raio, antes da perda da cartilagem, propriamente dita. Doutor Rafael, sobre a cirurgia da prótese, eu sei que o senhor trouxe um exemplo. Eu trouxe porque geralmente fica vago, né? Quem não conhece, não sabe o que é uma prótese de joelho, né? Que a gente chama de artroplastia total do joelho. Esse aqui é um modelo, tá? Isso aqui é a parte da coxa, do fêmur, né? E isso aqui é a parte que vai na perna, na tíbia. Então isso aqui seria a flexo-extensão do joelho, tá? Esse é o movimento. Então tem um componente metálico no fêmur aqui e esse componente de polietileno, que tem várias espessuras, aqui a gente tem um mais até largo para mostrar. Isso aqui é o que substitui. Então a gente não tira toda a parte distal do fêmur e toda a parte proximal da tíbia. A gente só tira a parte da cartilagem, que mais ou menos tem esse formato no caso do joelho, e aí a gente substitui por esses componentes. E aí geralmente dá uma grande melhora na qualidade de vida do paciente, porque a osteoartrite é uma doença muito limitante, né? Atrapalha a pessoa a levantar a dor e causa disfunção. Então é difícil levantar da cadeira, é difícil usar o toalete, é difícil ir ao mercado fazer uma compra, né? Tem paciente que chega a ter dificuldade para andar até dentro de casa. Fala, doutor, eu não saio mais, né? Eu consigo andar só dentro de casa, eu não vou mais na padaria comprar um pão. E isso limita bastante, né? Muito. E como as pessoas estão ficando, a população está envelhecendo, então a ideia aqui é sempre a gente dar qualidade de vida para a pessoa. Com né? certeza. E o pós-operatório é tranquilo, doutor Rafael? Tem alguns cuidados. Sim. Fisioterapia, né? Isso, necessário uma reabilitação com fisioterapia, mas a qualidade de vida melhora bastante do portador da prótese em relação ao que ele tinha antes do joelho degenerado com a osteoartrite. É uma ótima solução, eu acho que cada vez mais a medicina, né? Exatamente. Só avança. Eu queria agradecer a sua participação, doutor Rafael. E eu gostaria de fazer um convite para você, para a gente voltar um pouquinho no tempo, lembrar dos momentos deliciosos na casa da vovó, pensar nas reuniões em família no final da tarde, nas risadas, nos abraços e agora pensar na Pé de Bolo, uma confeitaria diferente, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. A Pé de Bolo nasceu com o objetivo de resgatar o momento do cafezinho da tarde, com aquele bolo caseiro gostoso, saboroso, receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade. A cafeteria Pé de Bolo busca criar um ambiente familiar, aconchegante, climatizado e com muito requinte. Ótimas opções de cardápio, tanto para bebida quente como bebida gelada. A equipe é altamente treinada e capacitada. Além, prestem atenção, pessoal, do melhor café de São Paulo. Essa é minha dica. Não deixe de saborear o café de coador, feito na hora e preparado na mesa do cliente. O horário de funcionamento de lá é toda segunda, né? De segunda a sábado, das 9 às 19, com estacionamento próprio. Anote o endereço que vai sair aqui no GC, na faixinha para vocês. E Pé de Bolo, bons momentos devem ser preservados. E hoje teremos aqui para os nossos convidados, eu vou chamar a doutora Natália Paiva, até a Sofiazinha vai vir aqui com a gente e vai saborear esse bolo delicioso de mousse de limão que eu não estava aguentando. O pessoal da TV estava desesperado para a gente abrir e saborear. E eu aguardo vocês toda quarta-feira às 2 horas e todo sábado às 6h30. Conexão Saúde, é hora de estar conectado com a sua saúde.